Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla. Estamos aqui conversando com a doutora sobre a questão da dor, né? A gente passou num episódio inteiro conversando sobre isso, né? E agora a gente tem mais umas perguntinhas e eu tô animado para fazer outras perguntas e entender muita coisa. Eu acho que o pessoal que viu o primeiro episódio vai tá tão animado quanto eu tô. Volta lá para ver, né? E quem não viu, volta no episódio para a gente entender. E a gente terminou o episódio anterior falando sobre algumas questões da medicina integrativa. Eu acho que hoje a medicina integrativa ela é vista por muitos como a solução de vários problemas, mas também ela é vista por muitos como uma questão até de um tratamento meio de picaretagem, assim, né? A gente fala de picaretagem assim, depreciando, mas não seria assim. Eu acho que não é assim que a gente deveria tratar. E onde ela vai entrar no tratamento dos pacientes, principalmente na questão da dor? Mas antes disso, a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores. É verdade, né? É isso aí. Nossos parceiros digitais, onde a tecnologia encontra arte, um laboratório de prótese odontológica digital. E SCAL, na vanguarda da educação odontológica. Eu trabalhei. Que está sempre aqui com a gente, né? Isso aí, e a gente, então, vou passar a pergunta para a doutora, né? Isso aí. Para que ela, de repente, fale um pouquinho mais sobre essa abordagem aí que o Dr. Celso falou aí da... É isso aí. Eu tô animado, eu não podia deixar de perder, tá muito né? acelerado. Mas é que a gente quer aprender, né, cara? Eu acho que a gente, enquanto a gente tem aquela afã de estar aprendendo, eu acho que a gente vai sempre evoluindo e profissionalmente a gente está cada vez melhor, né? Que então, isso que o Pod Parla tem isso como aí, essência. As pessoas aprender, é isso aí. Então, a medicina integrativa, medicina do estilo de vida, de longevidade, é uma corrente que as pessoas pensam que ela é nova, mas ela é muito antiga. Ela data de 4, 5 mil anos antes de Cristo. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo agora? Apenas olhando os pacientes por inteiro. Então, quando a gente fala, claro, né? Quando a gente fala em tratamentos duvidosos, por exemplo, a gente tem que ver quem é que está fazendo esse tratamento, qual é a capacitação desse profissional. Eu não acredito em tratamento único para nada, né? E estou falando sobre dor, mas também há risco, extravaso para outras áreas da medicina. Quando a gente vai tratar uma pressão alta, por exemplo, não é só com remédio que a gente faz. É com a mudança do estilo de vida. Isso é integrar o paciente. Então, só que, claro, quando entra nas práticas integrativas de saúde, as PICs, né, que são conhecidas, muitas vezes envolvem profissionais não médicos também que vão fazer parte desse cuidado. As práticas integrativas em saúde, elas funcionam num contexto. Elas não funcionam sozinhas. Como a gente estava falando antes, se tu tem uma dor crônica e 60% dela vem de uma inflamação, não adianta botar esse paciente a fazer só acupuntura, né? A acupuntura é uma especialidade médica, ela é feita por médico, tem que ser feita por médico no Brasil, dentro das operadoras de saúde. Existem outros profissionais capacitados que fazem técnicas parecidas, mas não adianta botar o paciente somente na acupuntura. Então, a acupuntura, ela vai salvar, ela vai curar tudo? Não, ela não vai. Então, se colocar somente dentro de um arsenal terapêutico para trazer a resolução, a cura de um paciente, isso eu acho desonesto, por exemplo. Aí a picaretagem que tu estavas falando, eu acho que vai para essa via. Quando tu integra, quando tu coloca práticas que realmente têm uma fundamentação em literatura, junto com outras práticas, aí sim que funciona. Então, quando um paciente senta na minha frente, eu não tenho um tratamento para dar para ele. Ele vai pelo menos ter 5 linhas de tratamento, que vão contemplar as grandes áreas envolvidas na dor. E aí, claro, a partir dali, nós vamos ver qual das áreas está em maior defasagem para esse paciente, né? É aquele eixo que a gente estava falando do estresse, é a inflamação, é o sedentarismo, é a saúde mental, é a dor enquanto mecânica mesmo, porque pacientes jovens podem ter dor crônica miofascial, que não tem nada a ver com inflamação sistêmica, também não tem absolutamente nada a ver com as emoções. São simplesmente secundárias a uma lesão que aconteceu. Nem tudo ganha um universo que engloba a necessidade de algo integrativo. Mas falar em medicina integrativa é falar em ver o paciente como um todo. Eu, por exemplo, na minha vida prática, eu pratico uma vida integrativa.
Porque eu faço yoga, eu faço meu exercício, eu faço a minha dieta correta, eu procuro trabalhar o meu autoconhecimento, eu vou na minha terapia tá em dia, né? Não tomo fármacos, porque não tenho doenças específicas, mas tomo as minhas suplementações, que trabalham com prevenção. Isso é integrativo, tô integrando tudo, tô trazendo tudo. Faço as minhas sessões, muitas vezes, de acupuntura, para trazer uma melhora de relaxamento em momentos em que eu estou com um nível de estresse um pouco mais alto, que a gente sabe que adequa aquele eixo que eu falei, né? Traz um certo equilíbrio, uma homeostasia. Então, a minha vida é integrativa. Por que é que eu não vou oferecer uma saúde integrativa para o meu paciente? Né? Talvez esse paciente precise de 80% de medicação, 10% somente naquele momento de adequação no seu estilo de vida. Mas, de uma forma geral, como eu estava falando, ela é uma medicina antiga. Hipócrates já falava sobre isso. Já falava sobre os nossos hábitos gerando a doença. Grande parte das doenças que a gente tem são evitáveis. E a genética contribui com 40%, ela traça 40% do que vai acontecer conosco. Existe um termo mais atual, que é a epigenética, que é tudo que a gente faz. Se eu sei que 60% da minha vida é epigenética, e se eu trabalhar ela de forma integrativa, talvez eu reduza 60% de chance de eu desenvolver doenças. Minha família inteira, por exemplo, infarta cedo, tem risco cardiovascular alto e pressão alta muito cedo. 28, 30 anos, 40 anos, 45 já infartados. Eu tenho 41, 9 por 7. Pressãozinha bonita, né? Por quê? Opa, o meu risco... E eu continuo tendo uma genética ruim. Eu não mudei a minha genética, mas a minha epigenética está sendo trabalhada. Talvez eu tenha uma morte nesse sentido, pode ser. Mas talvez não com 60, talvez com 80, entende? Então, é isso que a gente precisa olhar, né? Qual é a tendência desse paciente? A medicina de precisão, que é uma medicina que traz, então, um enfoque em fazer mapeamento genético, epigenético. Essa é uma medicina que, infelizmente, é para poucos, mas é uma medicina que também está trazendo resultados. Muitos colegas olham para aquilo e dizem, nossa, mas isso é duvidoso. Não, é duvidoso tu fazer um painel genético, entender quais as tuas tendências, e é duvidoso tu fazer uma mudança estrutural na tua vida. Não, duvidoso para mim é vender tratamento único, conseguir prosperar na vida em detrimento de doença, não de saúde, entende? Então, a gente sabe que as doenças vão acontecer, mas nós somos portadores de saúde, né? O médico, o odontologista, o dentista, o cirurgião, o fisioterapeuta, os profissionais da área da saúde, todos nós temos que levantar essa bandeira, né? Então, eu gosto muito de desmistificar, não existe nada de absurdo nesse termo. Hipócrates era o maior médico integrativo, inclusive é nele que eu me inspiro. E quando a gente fala de dor, a gente está falando muitas vezes de uma má qualidade do sono, né? Aonde entra o sono nesse processo? Porque tu falaste alguns eixos, né? E eu acho que o sono tem uma influência aí. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão sono também. Como, de repente, melhorar a qualidade do sono do paciente, porque a dor faz com que ele tenha, tipo, uma dificuldade de desligar, né? Isso aí. Então, como que trabalhar essa questão dor crônica num paciente que tem aí uma privação do sono, ou mesmo uma limitação? Onde que o sono entra nesse processo? Em torno de até 90% dos pacientes que têm dor crônica têm alteração de sono. Então, a literatura, assim como as alterações de humor, depressão e ansiedade, a gente não bateu o martelo se isso precede ou procede, né? Então, o que acontece? As áreas de leitura no cérebro, elas, mesmo sendo distintas, as alterações de sono, de humor e de dor comungam de neurotransmissores e também comungam de áreas que vão ser ativadas ou desativadas. As alterações de sono vão impactar diretamente em todas as doenças. Quem dorme mal tem risco de mortalidade, né? O maior risco de mortalidade mais precoce do que quem dorme bem. Então, e o que é dormir bem? É dormir, né? Porque não é apagar, não é tomar um benzodiazepínico, não é apagar. O ideal é que nós entendamos os transtornos de sono desse paciente, né? Existem pacientes que têm uma insônia inicial, por exemplo, que tem uma relação muito grande com a ansiedade. A insônia inicial, aquela pessoa que deita e começa a pagar boleto, começa a repassar o dia, né? Existem estratégias para tratar este tipo de paciente. O sono, o paciente que acorda no meio da noite, aquela insônia intermediária, que normalmente está relacionada a algumas doenças específicas, inclusive a transtornos de sono, de ondas
de sono. Para esses pacientes, o ideal é realmente ter uma avaliação do médico que seja especialista em sono, que entenda os distúrbios desse paciente, porque pode ter distúrbio elétrico também. As insônias finais, aquele paciente que dorme assim até as 4 da manhã, no máximo, sabe? Também tem um apelo muito grande a algumas doenças psiquiátricas que podem estar envolvidas, tá? Assim como o inicial, mas na ansiedade. Aqui tem alguns transtornos psiquiátricos que precisam ser vistos. Então, a gente tem que mapear a não dormir bem, mas não dormir bem é o quê? E outra coisa, mais importante, um número gigante de pacientes não tem nenhum desses problemas. Talvez o primeiro ali da ansiedade, que é meio a prevalência alta. Tenha mais higiene do sono. Aí vamos de novo para medicina integrativa. Aí não querem que eu fale de integrativa, né? Tem que falar. O que é o... eu não durmo, doutora, mas eu tomo café, chimarrão, eu faço... deixo as telas, as luzes todas ligadas, eu durmo com a TV ligada, lá no meu bairro tem um barulho danado, eu tenho um filho que, né, daqui a pouco tá pequeno e tal. Bom, aí nós estamos falando que a gente precisa olhar o contexto desse paciente. A higiene do sono, ela melhora a qualidade do sono em rebanho, né? Chega a ser assim, é outra coisa que não é recomendação que a gente tem que dar. Tu tem que dormir bem, é tratamento, é como é que se dorme bem. Lá no meu Insta tem um e-book, Noite de Sono, Durma Bem, algo nesse sentido, que eu fui pesquisar o que tinha de mais novo na literatura, assim, como é que o paciente vai dormir bem de forma natural, tá? Aí, esse eu já pego um bom percentual do pessoal que está fazendo tudo errado. A gente já alinha e faz a higiene do sono, que é dormir sempre na mesma hora, desligar a luz, desligar... não ter barulhos no ambiente de sono. Alguns alimentos devem ser evitados, né? Tanto alimentos como bebidas devem ser evitados antes do sono. Eu tenho que tomar 3 litros de água por dia. A água é uma coisa mega importante, mas não vai me tomar depois das 18, um idoso, vai acordar 5 vezes e vai interromper o sono. Então, estratégias assim, né? Gerenciamento de estresse diurno, porque quem tem um estresse diurno muito alto vai jogar para aquele momento, né? Existem técnicas corpo-mente, respirações específicas, né? Na yoga a gente chama de pranayamas, mas nada mais é do que cadenciar a respiração e trazer... Já experimentaram dar respirações profundas e fazer uma certa apneia 3, 4 vezes antes de dormir, ver se não começa a dar uma bobeirinha? Né? Se tu tens já um nível de estresse alto, é uma forma de tu modular o sistema. É uma diquinha de vó essa, facílima, que pode ajudar. Mas tudo isso junto, tá? Isso é integrar. Tá? Isso não pouquinho, respira, né? A respiração, existem estudos sobre respiração, gente, fantásticos. A respiração é capaz de muita coisa no nosso corpo. É normal a gente ficar mais velho e dormir menos, Sim. Né? O que é o normal, assim, de tempo? É tempo? Assim, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não tenho transtorno. Eu tenho transtorno porque eu durmo pouco mesmo. Mas, assim, a hora que eu deitei, eu apago. Dá pra, cai a chave, né? Então, eu durmo bem, mas durmo pouco. Né? O quanto é o tempo? De repente tu acha que tu dorme bem. Pode ser, mas assim, eu não tenho transtorno para dormir, não tenho dificuldade. Não acordo no meio da noite. Eu posso tomar uma garrafa de café, eu vou dormir do mesmo jeito. Só que a diferença é assim, será que a gente está dormindo o tempo suficiente? Né? Então, tem um tempo que a gente deveria dormir e isso é relacionado com idade? Tem estudos que mostram que quem dorme pouco morre antes. Ponto. Então, meu sono é bom, eu durmo 4 horas. É pouco, né? Tem alguns estudos que mostram que sim. Outros falam de qualidade do sono, né? A gente faz uma estimativa de 6, 7, 8 horas. À medida que, que o organismo vai envelhecendo, ele tende a dormir menos, sim. Mas, às vezes, são esses detalhezinhos que precisam ser ajustados. Não é uma insônia real. Existem nutracêuticos, substâncias naturais que ajudam, que atravessam a barreira hematoencefálica, por exemplo, que podem ser utilizadas para relaxamento e para prolongar um pouco o sono. Então, tem que dormir horas também, né? Eu sou da opinião, eu vou mais para essa corrente que fala que dormir pouco morre antes. Então, tem que dormir com qualidade e com tempo também. Porque a gente tem que ter ciclos, né, do sono, tem que aprofundar. Claro. Pelo tempo não vai... pouco tempo não vai chegar. A gente vê a idade, né? Porque quanto tempo se teria um tempo? Eu tenho, quando eu sou novo, 7, 8 horas. Quando eu sou mais velho, 7 horas. Tem isso, Mas tem é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Quando tu é criança, lá, o recém-nascido vai dormir lá, quase 12 horas. Isso aí, quase 20, depois o idoso, 18, ele vai ter diferentes momentos de sono, né? Por exemplo, mulheres na menopausa vão experimentar transtornos de sono
mas aí com a modulação ou ajustes ali podem ter uma melhoria. Então, tem questões hormonais relacionadas. A gente precisa, como a gente falou antes, temos uma queixa, nós temos que encontrar a causa, não sedar o paciente. Tu tá na franca menopausa, tá com transtorno de sono, calorão, antidepressivo nela. Mas tá, e o exercício, e a dieta, e o nutracêutico, e a modulação desses hormônios, não? A gente vai dar o antidepressivo? Entendeu? Isso é uma medicina de 10 minutos. Aí não vale o canudo, né? E o que tem mais de novo na área da dor crônica? O que tem de diferente? Existe alguma linha aí que traz de novidades dentro da área da dor crônica? Bom, a gente tem tanto a área dos fitomedicamentos está sendo muito falada no Brasil, quando a gente fala, né? Essa própria área de estilo de vida que está trazendo, né? Ela é antiga, mas ela está sendo repaginada para uma leitura atual. Nós temos a medicina regenerativa também, que é uma área que eu adoro, assim, que é transformar o potencial do terreno biológico do paciente em tratamento e, às vezes, até em cura de determinadas doenças, mas isso é mais a nível de articulações, né? Pacientes com transtornos, patologias osteoarticulares específicas, a osteoartrite, que é a artrose, o famoso desgaste, essa área da regenerativa é uma área que está avançando bastante. Algumas das técnicas ainda em campo de pesquisa, mas com bons resultados, né? Muito bons resultados. Que seria a parte do PRP, isso aí, exatamente, dentro BIMEC. Da odontologia a gente faz bastante na ATM. Isso, exato. Que vem da área médica de joelho, de ombro, de outras áreas. A área da medicina do esporte estuda muito, né? Existem substâncias também que a indústria vem trazendo novas formulações, por exemplo, de viscosuplementação, ácido hialurônico e outras substâncias que trazem para o paciente tem que ser bem eleito, né? É sempre. Todo tratamento é a eleição do paciente. Vamos voltar lá para a nossa conversa inicial. Quantos por cento isso aí vai trazer de alívio, né? Então, num terreno biológico todo inflamado, paciente todo sedentário, a gente vai fazer uma viscosuplementação, um PRP, tu vai ter uma resposta X. Num paciente que está preparado, ou num atleta, num paciente que realmente está com o terreno esperando, né, aquele estímulo, ele vai promover regeneração. Então, tudo é eleição do paciente. E na área de fitofármacos, né, agora a gente também tem o estudo dos endocannabinoides, que tem sido esperança para muitos pacientes. Fala um pouquinho mais dessa parte dos canabinoides, que eu acho que o pessoal, né, tem um apelo assim, de conhecimento, né, para que o pessoal entenda aonde entra isso, se é uma medicação ou se é um extrato de ervas, ou como é que ele atua no organismo, né, e se que tem um preconceito equivocado. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Isso. Primeiro eu quero começar falando... Quando eu dou as minhas aulas ou palestras, eu sempre começo com a seguinte frase. O sistema é nosso. E eu vou explicar. A planta, ela tem uma atuação num sistema que já é nosso. Poucos fármacos atuam dessa forma. Por quê? Nós temos o sistema endocannabinoide. Nós não temos o sistema ibuprofenoide e nem paracetamonoide. E nem... né? Então, a diferença entre um remédio que tu toma ali e tu vai ter uma atuação específica e a diferença de um fitofármaco que vai atuar no teu sistema. Nós temos o sistema endocannabinoide, ele está desde da ponta do cabelinho até o pé. Nós temos receptores no nosso corpo inteiro. É uma pena que ainda, agora começou mais, mas na faculdade de medicina, de odontologia da área da saúde, não se estuda o endocannabinoide. Porque eu não falei de eixo hipotálamo, hipófise adrenal, eu não falei de disfunção de eixo, de ascendente e descendente de dor, eu devia estar falando do sistema endocannabinoide da mesma forma. Isso eu aprendi na faculdade, eu devia ter aprendido também. Infelizmente, a gente não aprendeu. Porque ainda é um campo que a medicina está integrando. Agora, já existem diversas universidades que falam. Então, nós temos esse sistema no nosso corpo em primeiro lugar.
Os fitocannabinoides, os derivados da cannabis sativa, que é a plantinha que o pessoal usa de forma adulta, não gosto de usar o termo recreativo, que parece que é bonito, né? De forma adulta, usava, ou vai usar, ou tá liberado num país, ou tá liberado, não tem nada a ver com a prescrição, absolutamente nada a ver com a prescrição deste óleo para fins medicinais, que tem salvado vidas e trazido qualidade de vida para tantas pessoas. Então, essa questão de mitos, verdades, e própria forma de talvez marginalizar vem do uso adulto, né? Aí eu trago para vocês, por exemplo, vocês sabem de onde sai o tramal, a codeína? Sai do ópio. Já ouviram falar na guerra do ópio? A guerra do ópio dizimou, né? Talvez venha daquela história de algo que foi utilizado de forma da indústria farmacêutica já tenha sido utilizado de uma forma indiscriminada. E de fato, por exemplo, os opioides, eles têm um potencial absurdo de adição. Já os endocannabinoides, não. Por que os opioides têm? A gente tem até um sistema interessante no nosso corpo que recebe opioide, mas ele não é tão complexo quanto o endocannabinoide. Então, na verdade, eu estou dando aquele óleo, ele simplesmente se acopla aos meus receptores e vai fazer uma função, vai ajudar numa função que o meu corpo já tem. Muitas vezes, esses pacientes estão com desequilíbrio nesse sistema. A gente dá poucas doses, em pouco tempo, já modula o sistema e corrige aquilo que... E também, claro, né, como a gente estava falando, é mais um arsenal terapêutico que vai servir para pessoas específicas, em doenças específicas, e com relação à dor, é para dores específicas. Infelizmente, não melhora qualquer tipo de dor. Então, eu tenho dor de... Não é qualquer tipo de dor que vai trazer melhora. E quando traz para dores mais refratárias, por exemplo, uma dor nociceptiva, que é uma dor miofascial, uma dor aquela de músculo, de machucado, ele vai trazer, mas talvez uma dose muito alta em que eu vou ter mais efeito colateral. Então, ali é melhor eu fazer um bloqueio específico para esse paciente, não dar um fitocannabinoide. Uma osteoartrite de joelho, num paciente que tem linha de tratamento com regenerativa, com viscosuplementação, para que eu vou dar o endocannabinoide se eu estou buscando uma correção local? Mas um paciente que fez uma cirurgia, já fez uma prótese, botou uma prótese, já corrigiu, teoricamente, ali, e cursa com uma dor lancinante, provavelmente estou falando de alguma dor neuropática associada ali. Aí os endocannabinoides entram. Então, eles entram para dor refratária, né? Hoje, a gente, no Brasil, nós utilizamos para dor de difícil controle, dor refratária. Mas eu, na minha prática clínica, já utilizo como primeira linha para pacientes com fibromialgia, por exemplo. Tá? Porque os estudos estão apontando que loguinho, a gente já vai estar com nível de evidência A. Então, a gente já vai estar trabalhando com um fármaco que já pode... o médico pode fazer isso, né? Essa é uma escolha que eu faço no meu dia a dia. Paciente jovem, 30 anos, eu vou dar um anticonvulsivante, piorar a performance cognitiva dessa paciente, 2 antidepressivos, reduzir a libido, deixar a paciente sonolenta, sem memória? Não. Aí eu vou optar por algo que tem uma via mais natural. Depois o meu protocolo aquele, né? Que eu vou fazer a correção de tudo. Os endocannabinoides entram ali também. Não vou começar ele sem melhorar um terreno biológico, sem melhorar o estilo de vida do paciente, porque ele precisa de um terreno biológico bom. Um corpo desinflamado vai ter uma suscetibilidade maior a tudo que eu vá oferecer a ele, né? E qualquer um pode ir lá na farmácia e comprar? Como é que está hoje em dia no Brasil isso? Porque, às vezes, as pessoas não têm acesso, né? Eu até acho que a discussão é válida, interessante, para a gente poder ver as especificidades para cada que o medicamento vai utilizar. Até elencar, ele é normal ser utilizado nessas doenças, algumas questões de dor, mas hoje qualquer um pode comprar, ele só é vendido no Brasil, ou só sobre prescrição médica, precisa ter algum processo para poder comprar? Como que está hoje em dia? Sim, eles são vendidos em farmácia, com uma prescrição médica em farmácia. Bom, aí a gente precisa entender, muitas vezes os pacientes me procuram, né? Eles sabem que eu prescrevo. Hoje eu sou uma das maiores em volume, né, de pacientes do estado, em virtude que eu trabalho com dor crônica refratária. Então, é óbvio que, né, vai acontecer. Eu fiquei sabendo que a doutora prescreve há
aquele lá. Pode ser Me via... dá. Isso, não, tem né? gente que já vem. Tem gente que já vem, eu tenho que fazer todo o processo de desprescrever, porque a dose é muito alta, para poder entrar com o meu, que é só um cheirinho perto do que já tá usando, né? Tem isso também. Tem isso também. Então, primeiro lugar, né? A paciente chegar, eu quero usar. Não. Ninguém vai chegar para usar fitocannabinoide, porque eu não sei. Eu não sei o que eu preciso fazer por ti. Eu preciso te integrar no meu sistema inteiro. Preciso te colocar num protocolo, num programa de tratamento, para entender o que tu tá precisando. Mas o paciente refratário, o paciente idoso, o paciente com dores específicas, neuropática, nociplástica, eles tendem a ter essa indicação. Então, hoje eu recebo pacientes com falha de tratamento. Então, eu já tentei de tudo e tô aqui na tua frente e tu é a minha última saída. Eu ouço isso 7, 8 vezes por dia. Tu é a minha última saída, tu é a minha última esperança. E a Simone, as gurias da minha clínica podem confirmar que é essa a frase que a gente mais ouve. Então, sim, esses pacientes têm indicação. Eles têm o direito de receber um novo tratamento, né? Eles têm esse direito. E ele é prescrito em receituário azul ou amarelo, dependendo da quantidade de THC que vai ter no óleo, tá? Isso é um fitofármaco, é um remédio, ponto. Aí o paciente vai na farmácia, vai comprar e vai seguir a orientação. A titulação da dose ela não vem pronta assim, não tem uma na bula, tome tantas gotas como a maior parte dos remédios. A gente precisa entender aquele sistema endocannabinoide do paciente. Antigamente, nós tínhamos um teste farmacológico no Brasil, em que a gente podia mandar e tentar entender como é que funcionava o teu sistema endocannabinoide para eu saber mais ou menos as gotas que eu poderia começar. É empírico, mas o empírico é seguro. Então, a gente começa com poucas gotas e vai progredindo a dose de forma lenta, segura e gradual. Existem alguns pacientes que não podem utilizar, né? Que são pacientes que usam alguns fármacos específicos. Então, não sou a favor de atravessar a fronteira e ir lá pegar, porque a gente não sabe a procedência do óleo, a gente não sabe se tu pode usar. Já tive casos de pacientes que tiveram sangramento, já tive casos de paciente que começou a ter outras alterações psiquiátricas, porque a dose de THC era muito alta. Pode ter efeito colateral? Pode. É raro, sim. É uma prescrição muito segura. Como tá? qualquer medicamento também, né? Tem efeito colateral, né? Pode ter. Mas ela é segura perto, por exemplo, de um tramadol, de um tramal, de um opioide, ela é muito mais segura. O risco de adição, não existe risco de overdose para o extrato, né? Tem estudos que mostram pacientes tomando crianças, né, com doenças neurológicas específicas que têm indicação também, quase um frasco. Um frasco dura 3 meses para um paciente meu, a criança tomando um frasco por dia. Não teve casos de morte relatados, né? Então, só os sintéticos. Sintéticos nós já tivemos caso de morte. Mas é porque aí o sintético é um remédio feito a partir do óleo. Aqui nós temos a extração do óleo, é completamente diferente. A gente tem ele in natura. O remédio, né? O sintético, ele tem doses altíssimas de THC e aí pode realmente gerar, que é utilizado para casos específicos de dores em pacientes oncológicos avançados, tá? A gente não descriminaliza essa linha de tratamento também, mas ela é muito específica porque ela causa adição, essa sim. Mas um paciente em final de vida merece ter o seu desfecho sem dor e também com qualidade, né? Mas aí, deixa eu entender, então existem diferentes tipos de cannabinoides que vêm do extrato ali das ervas, né? Mas tem o concentrado, tem o isolado, tem o de amplo espectro. Como é que você diferencia isso para cada um, né? Porque quando tu vai lá na farmácia, de repente tem lá um medicamento X de uma potência e que tu mais ou menos prescreve. Como é que é essa prescrição para esse perfil, né? Sim. Bom, no Brasil nós temos o Full Spectrum, né? Os que compram em farmácia. Então, é o Full Spectrum, que ele vem. Então, grande parte do que contém na planta tá ali. Claro que as doses são reduzidas. O THC é uma dose bem baixa, né? Que o THC é o que causa os efeitos psicoativos. Por isso que a gente cuida mais a dose do THC, tá? E existe o isolado, que a gente vai trabalhar só com CBD. O isolado ele tem mais nível de evidência para doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, enquanto o full spectrum ele tem nível de evidência maior para dor. Eu raramente prescrevo o isolado, só se o paciente não pode utilizar o THC, senão é o full spectrum. Quanto maior a dose de THC,
mais a gente vai ter, então, alguns efeitos colaterais, né? O CBD, ele atua como, de uma forma simples, um deles barra o efeito colateral do outro. Então, se eu boto o CBD numa dose bem alta, o THC bem baixa, eu nem tenho efeitos colaterais do THC. Eu só colho os efeitos positivos, que é o aumento da sedação. Então, a pessoa tem uma melhora da qualidade do sono de forma natural, né? Não é aquele chapador lá dos benzodiazepínicos que causam a demência, tá? E aí, o que acontece? Nós temos, temos como importar, por exemplo, pacientes específicos que eu preciso de uma dose de THC mais alta, porque tem dores de difícil controle, nevralgia trigeminal, dor, nevralgia pós-herpética, as dores aquelas que a gente conversou antes, que são dores excruciantes. Eu consigo importar. Então, aí o médico faz uma prescrição, existe uma portaria na Anvisa, que o paciente vai colocar os documentos e tal, e vai solicitar. Até agora eu nunca tive nenhuma negativa. Acho que eu devo ter mais de 50 pacientes que fiz a importação, porque eu tive que utilizar doses mais altas. Existem muitas empresas que produzem, existem muitas doses, muitas concentrações, tá? No Brasil, que está vendido em farmácia, as empresas têm pequenas diferenças entre a sua composição. Então, o médico que vai prescrever, o odontólogo que vai prescrever, ele só precisa conhecer o fármaco daquela empresa. Não é como, por exemplo, um antidepressivo dual. Aí tem 5 marcas. Ele continua sendo um antidepressivo dual. Tem pequenas diferenças? Tem. Cada indústria vai ter, né, seu cuidado na elaboração. Mas ali, com os fitocannabinoides, quando eu estou prescrevendo eu tenho que estudar sobre aquele. Quando eu estou prescrevendo o outro, eu tenho que estudar sobre aquele. Às vezes, vem uns pacientes com frasco sem nada e dizem, doutora, eu estou tomando isso daqui, me diz se faz bem. Aí eu pego aquele frasco, o frasco não tem rótulo, ele tem uma cor âmbar, puxo o óleo, dou óleo, cheiro ali, vejo que tem os terpenoides, o cheiro característico da planta. Não posso falar nada para esse paciente, eu não posso dizer que é para ele continuar usando, eu não sei o que tem ali, sabe? Porque cada empresa vai ter uma particularidade. Então, quando tu vai importar, tu tem mais um portfólio muito maior. Concentração de CBG, que vai ter um potencial mais anti-inflamatório. CBN, que vai ter um apelo muito mais na qualidade do sono e também em algumas doenças psiquiátricas. Aí a gente vai jogando os terpenoides, os flavonoides, que tem uma empresa que vende aqui mesmo em farmácia, que tem um potencial um pouco maior, que fazem o efeito comitiva, que é um efeito entourage, que é juntar o potencial dessa planta. Quanto mais próxima o óleo, quanto mais próximo ele tiver da planta in natura, melhor, porque ele vai atuar mais no teu sistema e aí vai evitar efeitos colaterais. Tudo que é muito isolado, né, vai trazer... O CBD isolado quase não tem efeito colateral, mas se eu isolar um THC, por exemplo, que pode acontecer, eu vou ter mais suscetibilidade a efeitos colaterais. Se eu isolar uma parte específica da planta, talvez a minha eficácia não seja tão alta para a dor, né? Mas existem outras propostas de tratamento. Hoje em dia, tem estudo de fitocannabinoide para tudo. Para endometriose, para doenças metabólicas, para as psiquiátricas, a dor e as neurológicas são as que mais se estuda. Mas existe campo para tudo. Para estudo, tá cheio ali e tem resultados bem, bem interessantes. Tu vê, né? É uma coisa que a gente não tem muito acesso. Eu acho que é mais esse preconceito que a gente tem, né? Até nós nunca estudamos isso, eu particularmente, menos do que qualquer um. Mas como é que vai ser daqui para frente? Será que a gente vai conseguir liberações mais fáceis? As pessoas vão utilizar, talvez, assim, de doses mais baixas para algum tratamento a longo prazo? Vai ser alguma coisa que a gente possa usar para prevenção? Como é que vai ser daqui para frente, tu imaginas? Bom, a importância do profissional prescrever, tá? É uma planta, ela é natural. Então, tem gente que fuma, né? Eu não sou a favor, obviamente, porque a gente sabe que com a combustão, nós temos uma mudança química da planta, que ela vai gerar alterações pulmonares e ela vai gerar outras alterações a nível do sistema nervoso central. Então, a gente pode ter doenças psiquiátricas favorecidas pelo uso fumado, entende? Então, essa é um tema que está fora da parte médica, tá? Mas quando a gente está falando de um fitofármaco de potencial medicinal e que pode ser indicado para alguns pacientes, né, específicos, é direito desse paciente receber. Existem vários estados, inclusive no Brasil, eu já tenho algumas pacientes que recebem pelo SUS, né? Porque foi comprovado que não respondeu às outras linhas, que respondeu bem os fitocannabinoides, a paciente estava em cama, não conseguia se mexer e hoje tem uma vida normal, sem dor,
né? E às vezes é sem dor. Eu não tô falando que dor tu tem que conviver 10%, 20%. Tem pacientes que ficam em remissão de dor. Não só com os fitocannabinoides, né? Com outras linhas de tratamento também, mas também com os fitocannabinoides. Então, só que assim, ó, assim como antidepressivos, benzodiazepínicos, opioides, ela não vai poder ser uma prescrição indiscriminada. Por quê? Porque ela não serve para todo paciente. Não é, se vocês tomarem, não vai fazer mal. Se eu tomar, não vai fazer mal. Mas para que eu vou tomar se eu não tenho uma indicação, né? O ibuprofeno vai fazer mal, o antidepressivo vai fazer mal, o fitocannabinoide não vai fazer mal. Fica aquela discussão, tá, mas se pode para... Se não vai fazer mal para quase ninguém, por que não dá para tomar? Mas vai tomar para quê? Qual que é a função? O que tu busca? Uma modulação do teu sistema? Tu quer melhorar o eixo cortisol? Tu quer dormir melhor? Tu quer ter uma qualidade de emoções, né? Reduzir a ansiedade? Tu tá tratando uma dor crônica? Tu tá falando de uma doença neurodegenerativa? Para que tá servindo isso, né? Então, acho que como qualquer outra prescrição, ela precisa ter um objetivo. Mas, dentre as prescrições disponíveis, ela é bem segura. Então, teoricamente, o médico... o nosso papel, né, do prescritor, eu quero dizer, é o monitoramento da causa, né? E entender se aquele tratamento está sendo efetivo, como mais um tratamento. Existe uma coisa que a gente chama de saturação de receptores, por exemplo. O paciente vai no tratamento e daqui a pouco eu retiro abruptamente o fármaco, comprovando que ele não traz adição e muito menos rebote. Eu retiro do dia para a noite. Pode tirar tudo, amanhã tu não toma. Fica 3 dias, 4 dias, uma semana. É uma forma de dessensibilizar. Então, a gente tem estratégias de tratamento para poupar a dose, para melhorar resultado, né? A gente vai... Às vezes, tem pacientes que atingem a curva em U, porque o fármaco, ele chega no potencial e depois ele pode perder resultado e piorar o sintoma. Inclusive, tu tá com dor, às vezes passa da dose e piora a dor. É uma ativação demais daquela cadeia que eu falei que excita, né, a dor no sistema nervoso central. Voltar a dose. Ele faz interação com outros fármacos, com muitos fármacos. Então, eu preciso controlar o fígado desse paciente. É perigoso? Não, não é perigoso, tá? Mas precisa de um acompanhamento. E quem é o profissional que faz acompanhamento da saúde geral? É o médico, é o dentista, né? Então, é por isso que a prescrição está no médico. Eu tenho pacientes, para vocês terem uma ideia, eu tenho pacientes de Portugal e Espanha, lá é vendido livre, né? Que fazem consulta online comigo para eu monitorar o uso, mas eu digo, tá bom, vocês podem comprar aí, justamente por isso. A gente fica tão perdido que a gente não sabe como usar. Não tem essas estratégias, tu bota no chat GPT, ele não vai te ajudar, né? Então, os pacientes de fora podem comprar. Nos Estados Unidos, eu também tenho pacientes norte-americanos. Aliás, eu tenho 3 pacientes agora que estão em tratamento comigo. Até uma amiga que mora lá, que estão fazendo uso do fitocannabinoides. Eles vão na farmácia, porque como eu não sei o que tem lá, me fazem a videochamada. Pega esse rótulo, me tira foto. Pega esse rótulo, me tira foto. Eu vou lá, estudo o fármaco, vejo qual é a concentração. E eles têm concentrações altíssimas lá. Inclusive de THC 1 para 1. E é liberado? Liberado. Liberadíssimo. Em alguns estados. Né? Não são todos. Então... E por que eles ainda, mesmo liberados, querem uma atuação do médico? Lá, a medicina é muito mais cara. Tu não vai num profissional... Para um acompanhamento desse. Talvez tu deixe um rim, né? No Brasil a gente consegue fazer esse acompanhamento um pouquinho mais em conta. Mas, assim, a segurança, né? A segurança. Mesma coisa trabalhar com hormônio e performance. Não tem gente que usa hormônio indiscriminado, passa ali no... Não tem médico que prescreve hormônio, que faz o tratamento. Tu pode comprar o teu hormônio se tu quiser mandar manipular ou comprar ali passar a fronteira e pegar. Tem um monte de gente que infarta, que acaba com a sua própria saúde, sabe? Sem monitoramento. Então, é mais por essa questão. Não é que tenha que ficar na mão do médico, não é que a gente tem que ser o detentor, nós não somos detentores do conhecimento. É só uma questão de tornar a prescrição segura para esse paciente, tá? Falando em segurança, né? Existe um controle de qualidade, né? Como é que é isso no Brasil, né? Porque você fala... tem fabricantes nacionais, tem fabricantes, né, certamente internacionais, que você fala de importação, né? Você indica, tipo, vai lá e compra especificamente este, com esta qualidade, e esse aqui eu conheço, esse aqui eu sei que é bom, né? Como é que você vê essa questão do produto em específico? Então, todos que estão em farmácia passam pela nossa qualidade aqui. E os que são importados
eles são liberados... Tu diz qualidade é Anvisa. Isso, Anvisa. Quando eles... os que são importados são liberados pela Anvisa, mas eles não têm aquela... Exatamente... Registro. O registro, exatamente. Todos, 100% dos que estão em venda na farmácia, a planta vem de fora. Alguns são envasados no Brasil. Então, a indústria farmacêutica ela é muito variada, né? Nós temos algumas cooperativas, associações, que produzem no Brasil, né? Então, eles também têm o aval para fazer a produção. É muito importante que se observe de onde é que vem a planta, né? O solo onde ela é plantada. A gente estava falando antes, né? A planta, ela foi utilizada, a cannabis sativa, ela é uma planta que foi utilizada para limpar o solo de Chernobyl, porque ela puxa os metais pesados. Então, se a gente vai prescrever para um paciente, vai controlar a dor e vai trazer uma neoplasia daqui a 3 anos, aí não dá. Então, a gente precisa ter a qualidade do produto, né? Então, essa qualidade, ela tem que estar. Existe existe uma normativa, a especificidade, as especificações do produto. O médico que prescreve tem que entender de todos eles que está prescrevendo, né? Hoje, acho que são 6 ou 7 marcas que tem na farmácia. Eu prescrevo qualquer uma, só que eu tenho que saber a concentração de todas. Então, eu já fiz esse meu checklist, já estudei cada marca, já entendi o que cada uma pode. Eu posso oferecer para o paciente, olha, eu acho que esse aqui, nesse momento, é melhor para ti. Ah, mas tá caro? Tá, vamos para outra, então, aqui, ó. Essa daqui é boa também, tá mais barato. Vou jogar conforme o meu paciente também. Então, essa flexibilidade, ela existe, tá? Nessa parte, o paciente também pode trazer as suas necessidades. Aquela coisa, é caríssimo, não é para todo mundo. Às vezes, um frasco de 30 ml dura 3 meses. Tem frascos em 300 e pouco, 400 e pouco, 500 e pouco, 600 e pouco, 700 e pouco. Então, divide por 3. Às vezes, um antidepressivo custa isso. Então, a gente não está falando de um tratamento que é... A maior parte das pessoas pensa que vai ter um custo de R$1.000 por mês, né? Não é por aí. Para dor crônica. Tem doenças neurológicas que as doses são altíssimas aí. Tem que fazer uma outra via para o paciente também. Os importados também, às vezes, tem uma questão de custo menor, dependendo da indústria. Algumas não são tão caras quanto. Aí tem que pesar a qualidade. Mas, assim, tem que prescrever exatamente o que tu quer. Se eu quero o óleo daquela indústria, eu tenho que botar o nome da indústria. Não tem genérico para óleo, para fitocannabinoide, tá? Tem que botar o nome. Tá, o óleo, a concentração daquele óleo e como é que o paciente toma ali tudo na receitinha. Doutor, a gente quer agradecer por aprender tanto. De verdade, não é muito comum no nosso dia a dia a gente aprender, nem aprender durante a faculdade. Nós damos aula na faculdade, a gente não... Aprender, a gente aprender sobre isso. Exato. A gente está sempre aprendendo, claro. Né? E aqui eu e o Maurício temos a gente conversa com tanta gente aqui, a gente está sempre aprendendo coisas legais, assim. E é um assunto que para nós é distante, assim, pelo menos para mim, né? É um assunto distante. Até às vezes as pessoas têm preconceito porque não conhecem, né? Como a gente tem preconceito pelas coisas que a gente não conhece, né? É muito comum, né? E nem na minha questão, eu sou aberta para aprender, né? Então a gente está aí, aprendeu bastante coisa. Onde que as pessoas que quiserem tratar, não que quiserem ser tratados só nesse sentido, né? Mas que querem tratar contigo, onde as pessoas te acham? A gente queria deixar um espaço para tu poder te falar aí, ó, ver onde que as pessoas podem marcar uma consulta se precisar. Então, aí eu tenho ali no Instagram, dra.graziele Melo, tem um linkzinho que dá para clicar. A minha clínica chama-se Clínica Aleviare. Então, no Google mesmo, jogar Aleviare Caxias do Sul, até meu nome, Graziele Melo, no Google já vai remeter. Também o Instagram acaba sendo um portfólio em que o paciente pode aprender, né? Muitas coisas nos destaques, eu procuro colocar por clínica, gosto muito de interagir. Podem fazer perguntas, eu estou sempre disparando caixinha ali. Perguntas no inbox mesmo, respondo, as perguntas sou sempre eu que respondo. Às vezes, algumas notificações de paciente são a minha equipe, a minha enfermeira ou a gerente que vai agendar, né? Mas a proximidade comigo vai existir também através do Instagram. Acho que fica mais fácil que as pessoas
conseguem do que deixar um número específico. Claro, sem dúvida. Hoje em Ali dia é tem. assim, né? A É rede assim, social é. ajuda muito mais simples. Direto muito pelo mais fácil. WhatsApp, clica ali, já cai no WhatsApp e as meninas já dão atenção. Bom, Graziele, a gente queria agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui conversando sobre diversos assuntos que é muito a minha realidade, muito daquilo que eu faço no meu consultório dentro da área de DTM, né? Aprender bastante sobre áreas que muitas vezes a gente deixa um pouco esquecida, dá uma relembrada. Eu acho que o pessoal deve ter gostado, assim como eu gostei, muito. Foi muito bacana. E a gente não pode deixar aqui, né, de pedir para o pessoal compartilhar esse conhecimento, passar... Para quem não assistiu esse episódio, né, volta um pouquinho ali, bota um retrô ali, volta no primeiro, vai ver que tem muito assunto bacana, legal, que a gente pôde conversar na semana anterior e que agora a gente só tem a agradecer a doutora a disponibilidade de estar aqui com a gente. É isso aí. Muito obrigado mesmo. A gente fica feliz de verdade por poder estar sempre aprendendo e disponibilizar esse conteúdo e o aprendizado para todas as pessoas que estão nos acompanhando. E muito obrigado. E para você, né, não podemos deixar de falar da Digitals, né, e da Scal, que são os nossos parceiros que estão sempre aqui nos apoiando. E você que queira colar com a gente, né, entre em contato com a gente nas redes aí, né, a Malbizi, a Celso Underline Adami. Ou Pode Parla mesmo. Ou mesmo pelo Pode Parla, estamos aí à disposição para interagir, conversar, falar um pouquinho mais de qualidade de vida, de saúde, de esporte, né? E até a próxima. Isso aí, valeu, até mais. Até mais.